Os emergentes voltam novamente a ser foco de investidores estrangeiros. No Brasil, empresas desistem de abrir o capital na bolsa. E no mundo todo, bancos e governos se tornam grandes demais para quebrar. Não saia daí que o programa Saber Investir está só começando. Boa noite. Depois da turbulência de início de mês, os emergentes voltam a captar recursos de investidores. Jean, mais uma vez, o dinheiro voltando para os países emergentes, como o Brasil, China e os outros mais, né? Será que agora de vez a gente tem um repique aí do final do ano? Tem aquela situação na Europa, né, que está uma repetição, que até que não venha alguém quebrado, efetivamente, né? Acho que vai continuar nessa lenga-lenga, né? A gente não vai ver muita novidade. Notícia boa uma semana, outra semana notícia ruim. Então, eu vejo que os capitais tendem a voltar nesses lugares que estão, teoricamente, mais seguros, né? E aonde estão as oportunidades, né? Exatamente. Aliás, como na Europa não tem nada de novo faz tempo, né? Os países têm problema de dívidas, não conseguem pagar, mudou da Grécia para a Itália, depois vai mudar para Portugal. A gente só vai falar da Europa agora de novo quando alguém efetivamente quebrar ou der a solução. Quebrar. Né? É aquela situação, eles estão jogando a batata quente, né? A batata quente está passando de mão. Uma semana é a Grécia, outra a Itália, outra a Espanha e assim sucessivamente. Né? Então a gente vê que nós aqui dos países emergentes, Brasil e outros mais, vão acabar se beneficiando. O Brasil, por exemplo, teve esse ano saída de 7,7 bilhões de reais, né? O que justifica a queda da bolsa aí na casa de 15% no ano, 16% no ano. Isso. A China, os emergentes atraíram, na verdade, nesses primeiros 10 dias do mês, 3,5 bilhões, mas ainda é muito pouco do que saiu, né? De 35 bilhões que saíram dos emergentes no ano. Né? São cifras expressivas, né? Então, aí o pessoal começa a se perguntar, bom, por que está saindo esses recursos daqui? Ou para onde estão indo, talvez seria a pergunta certa a se fazer, né? Eles acabaram indo para ouro, muito para ouro e para os títulos americanos, né? Exatamente. Que na hora do vamos ver, do corra para todo quanto é lado, os títulos americanos ainda são os mais seguros porque nunca deram calote. Né? Aliás, deram calote de um dia. Aquela história, salve-se quem puder, né? Exatamente. É uma loucura, o pessoal começa a se desesperar, acaba acontecendo naquela onda exponencial, um fala para o outro e fala para o outro, e então vai acontecendo um pânico generalizado. E o fluxo de investidores teve um aumento das pessoas físicas, né? Mas no ano, quer dizer, desde 2008 eles continuam saindo da bolsa de forma maciça. Isso. Em novembro agora tem, segundo alguns dados dados da bolsa, né? A pessoa física apresentou aí um volume interessante de compra agora no mês de novembro, né? Acredito que alguns investidores tenham parado com calma e avaliaram o preço real dos ativos que estão sendo negociados aqui. E, naturalmente, vão às compras, né? Porque são barganhas. Porque existem oportunidades, né? Até na quarta-feira agora da semana que passou, a gente fez a palestra sobre como investir em épocas de crise, né? Isso. Onde a gente mostrou diversas estratégias e foi bem legal. Alguns investidores que continuam no mercado tiveram mais leques de opções, outros que não entraram começaram a observar que realmente, mesmo com queda, existem oportunidades, né? Então, o mercado está aí, está para todos. Situação 1. Crises sempre existiram e sempre vão existir. Sempre. Ponto. Então, é fato que sempre vai ter algumas épocas mais turbulentas, outras mais tranquilas, mas as crises sempre vão existir. Não adianta o investidor esperar em uma época de calmaria. Só vou investir quando tiver tudo certo. Quando todo mundo estiver prosperando, todo mundo estiver com dinheiro. Nos últimos 20 anos existiram mais de 10, 15 crises que a gente viu na palestra. Mas aí acaba tendo a controvérsia, né? Porque assim, o investidor ele quer comprar bem, certo? Mas ele não quer comprar numa época de risco. Só que se compra bem em épocas de risco, na época que tiver essa tranquilidade, essa calmaria que ele espera, os preços vão estar lá em cima.
Então, É o investidor gerúndio, né? Está sempre esperando. espera. Espera para entrar e quando dá o momento acha que vai continuar caindo e espera mais um pouco. Então, Aí o mercado volta, ele acha que ficou caro e vai continuar a esperar ele cair. E ele fica só olhando. O cara que é o observador. Olhando, esperando, analisando. Isso, tudo, exatamente. É uma vergonha. Né? Porque, Não se deve tomar nenhuma decisão precipitada, mas também não pode ser... Mas quando surgem as oportunidades, eles não aproveitam, né? Então, é uma situação que eles mesmos acabam se penalizando, né? E por falar em oportunidades, vamos ao nosso quadro Radar Gráfico, onde a gente fala de análise técnica, né? O modo de investir olhando os preços e os volumes dos ativos. Na última semana a gente fez algumas operações e a gente vai mostrar aí através do nosso quadro como que a gente analisou e qual foi o resultado. Exatamente. No radar gráfico dessa semana, a gente vai avaliar duas operações, a LL3 e BRKM5. As duas têm um desenho um pouco parecido, trabalhavam num canal de alta, ou seja, movimentos onde o mercado faz topos e fundos ascendentes. Então, quando a gente identifica esses patamares de preços, a gente traça oportunidades de compra e venda. E no caso da LL, fez um candle de reversão aqui na casa dos R$9, junto com um indicador de força relativa no topo também e o índice estocástico querendo virar na venda. O que eu faço aqui? A gente pode alugar essa ação do mercado, para quem não tem, vendê-la e esperar que o mercado caia. E se der errado, eu recompro a ação acima desse preço. O que aconteceu nos dias seguintes? A tendência se confirmou, ou seja, o mercado caiu aqui na casa de 8% mais ou menos e a operação deveria ter sido encerrada. Então, uma operação de 8% em 2 dias. Claro que poderia ter dado errado e existe risco nessa operação do mercado subir, no caso o investidor perderia nessa operação. No caso da Braskem, um movimento bem parecido. A Braskem fazia um canal lateral, que a gente chama, onde ela trabalha entre suportes e resistências, e eu compro essa ação perto do suporte e vendo perto da resistência. A mesma coisa, um candle de reversão nos R$15,75, eu vendo a ação, alugo para alguém, o IFR também me indicando um excesso do mercado, onde ele deve dar uma segurada no seu movimento, e o estocástico lento também me indicando alguma venda aqui. O que eu faço? Vendo a ação, ficou 2, 3 dias parado e depois voltou a cair na casa de 7%. Então, mais uma operação de venda, aproveitando uma queda do mercado de 7,5%. E quem quiser acompanhar essas nossas operações e estudos, né, Jean, pode assinar o nosso relatório Monitor Técnico. Sem dúvida. Nós temos os relatórios chamados Market Reports, onde a gente elabora essas operações dia a dia, as melhores operações, melhores pontos, né, de entrada nessas operações com ações. Então, diariamente, o investidor pode nos acompanhar aí com esses relatórios. E quem assinar por 2 anos ganha o iPad 2. Ganha o iPad 2. É isso aí. E no próximo bloco, acompanhe por que as empresas têm desistido de abrir o seu capital na Bolsa. Não saia daí.